Tá? A aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre forças não conservativas, sobre ou forças conservativas e forças não conservativas, sobre o trabalho de forças não conservativas, tá? E sobre a conservação da energia nessa perspectiva, certo? Nessa perspectiva de que é o que acontece quando você tem uma energia não dissipativa ali no teu sistema, tá? Como é que acontece? Como é que fica esse sistema? Então, botando aqui, por exemplo, aqui no livro do Cias, né? O que são forças conservativas e forças não conservativas? Alguém sabe dizer o que são forças conservativas? Que depende da... Podem falar. Quer falar, Matheus? Não, só pedir para repetir. O que são forças conservativas e forças não conservativas? Pode falar, Thiago. Que a conservativa é a que o trabalho é independente da trajetória. Certíssimo. Uma força conservativa é uma força onde o trabalho é independente da trajetória. O que o Thiago está dizendo é o seguinte: o trabalho é a integral de A até B de f de x, né? Trabalho em uma direção só, certo? E aqui você estaria pegando f de x, né? Que tem que ter paralelo ao deslocamento, tá? Então, se você pegar o trabalho de uma forma mais geral, né? Você teria que a integral de A até B de f escalar dr, que ser dr aqui seria o deslocamento. Aqui você tem um produto escalar, né? O que é que acontece nesse sistema? Eu não estou dizendo que tipo de força eu estou botando aqui. Estou dizendo que o trabalho é dado por isso, por essa integral. Então, você tem uma definição de trabalho, tá? Só que quando essa força ela é conservativa, quando essa força é conservativa, e você quer arrastar, por exemplo, uma partícula de um ponto A até um ponto B, tá? Do ponto A até um ponto B, se a força é conservativa, o que é que acontece? Você pode escolher esse caminho, você pode escolher esse caminho, você pode escolher o caminho mais curto, né? O caminho que leva menos tempo, o caminho que leva mais tempo. Você pode escolher qualquer caminho e o trabalho é conservado, tá? Você pode imaginar uma coisa que você pode imaginar, né? Que obviamente vocês vão dizer que não é conservativo, né? Mas vocês podem imaginar o seguinte: se eu vou de Quixadá para Fortaleza e eu escolho o caminho de ir pela BR-122 aqui, né? Que é o caminho que vai de Quixadá, passando por Ibaretama, por Laucara, né? Passando ali por Chorozinho, Pacajus, Horizonte, chegou em Fortaleza, certo? Então, eu escolhi um caminho para mim, né? Nesse caminho que eu vou, obviamente, eu gasto um tempo de viagem, eu gasto uma energia nesse caminho, e eu gasto um valor em gasolina, tá? Então, vamos resumir o gasto em gasolina. Vamos dizer que o gasto em gasolina seja igual ao trabalho que o carro está realizando, tá? Aí você agora vai pegar, vai escolher outro caminho indo por Canidé. Sair de Quixadá, passando em Canidé, para chegar em Fortaleza. O que é que vocês acham que vai acontecer? Que o senhor vai derreter antes de chegar lá. Tá. Né, que o caminho lá é mais quente? Talvez, né? Ninguém sabe, né? Mas o caminho é mais longo, não é? A gente pode ver isso aqui da seguinte forma. Né? Professor. Pois não. A temperatura, ela influencia no rendimento de combustíveis? Cara, eu acredito que sim, certo? Tanto é que tem um negócio que quando você vai abastecer, o ideal é abastecer pela manhã. Porque a temperatura causa um efeito impressão. Você cria como se você estivesse pegando um combustível e ele estivesse transformando de líquido para vapor. Né? Os pneus do carro, por exemplo, é bom você encher de manhã, porque quando você vai encher à tarde, né, aqui nessa região que é quente, você tem uma expansão do ar. Né? Aí você vai estar com a medida lá, mas essa medida não é original. Interessante. Tem todo esse detalhe. Né? Fortaleza aqui, né, que eu quero procurar. Aqui eu vou botar rotas.
Cadê aqui? Fortaleza, sim, Fortaleza. Cadê as rotas aqui? Rotas. Eu quero ir de Quixadá para Fortaleza. Ó, ele deu dois caminhos aqui. Ele deu um caminho passando por Capistrana, Copiara, né? E aí ele vai, né, que são os caminhos mais rápidos, né? Um tá passando por Maracanaú, certo? E o outro caminho aqui, que é o caminho da BR-122. Tá ok? Então, de carro, você tem 169 quilômetros, 2 horas e 26 minutos. Nesse caminho, você tem 2 horas e 47 minutos, 165 quilômetros. Né? Obviamente, você tem aqui uma influência aqui, que aqui está aumentando o tempo, mesmo que a quilometragem seja menor, né? Você está aumentando o tempo devido a alguns trechos que você não consegue acelerar, obviamente, né? A velocidade é mais baixa. Tá? Aí você acaba diminuindo o tempo. Tá? Então, esses caminhos aqui, eles são aproximadamente iguais em relação ao tamanho, né? E tem um outro detalhe agora, se você for por Canidé, passando em Canidé, que eu acho que é por onde, ele tá ali o Pentecoste, Serra Pelada, Calcaia, e não sei o que, fazenda aqui, Canidé. Se você for por esse caminho aqui, deixa eu botar aqui, adicionar um destino, Canidé. Vamos mudar aqui esse caminho, essa rota aqui. Esse cara vem para cá primeiro. Olha o que é que acontece. Você tem aqui 3 horas e 15 minutos. Então, indo por Canidé. Você dá uma volta um pouco maior. Tá? Você tem 3 caminhos para chegar do ponto A até o ponto B. E é isso que a gente estava vendo. Você estava saindo do ponto A para o ponto B. Você escolheu 3 caminhos. Certo? E você observa que o trabalho realizado do ponto A para o ponto B, se ele for independente do caminho, você tem uma força conservativa. Se ele for dependente da escolha de caminho, você tem uma força não conservativa. Tá claro para todo mundo isso? Tá de boas? E aí, pessoal, deu para entender isso aí, não? Deu sim. Deu sim, né? Ou seja, o trabalho, quando a força é conservativa, só depende dos pontos iniciais e final, tá? Então, o trabalho vai ser simplesmente uma função, que eu vou chamar aqui de V de B menos V de A, tá? Ou seja, é uma função aqui que você está pegando aqui pelo teorema fundamental do cálculo, né? É como se você estivesse pegando o Fzinho de B menos Fzinho de A. Não sei se vocês lembram disso. Tá? Então, quando o trabalho ele é conservativo, só depende dos pontos iniciais e final. Inicial e final. Beleza pura? Para resumir, se você tiver, então, um trabalho de um caminho fechado, de uma força conservativa, quando eu falo caminho fechado, pessoal, é porque ele deu uma volta todinha aqui, né? Saiu do ponto A, passou no ponto B, mas viu o ponto B e voltou para o ponto A. Então, você está fazendo um trabalho de um caminho fechado. Você está dando uma volta completa. Qual é que seria esse trabalho, se a força é conservativa? Seria zero, porque o fim é igual ao início. Exatamente. Então, essa é a definição de força conservativa. E toda vida que você tiver uma força conservativa, a energia mecânica do sistema, ela é conservada. Tá? Toda vida que isso acontecer, você tem que a energia mecânica do teu sistema, ela é conservada. A força foi conservativa, você tem conservação da energia. Ou seja, a energia cinética e a energia potencial, variação de energia cinética, ou a gente pode escrever até assim, né? Kf mais Uf é igual a Ki mais Ui, certo? E se você fizer aqui a variação das duas, né? Kf menos Ki mais Uf menos Ui, isso aqui é igual a zero, não é? Então, a soma da variação da energia cinética mais a variação da energia potencial é igual a zero. O que é que significa dizer isso? Que a energia cinética está se transformando na energia potencial ou
vice-versa, né? Você só tem essas duas energias e o sistema ele é conservado. Tranquilo, pessoal? Tranquilaço. Tá? Se a força for não conservativa, no lugar disso aqui ser zero, que isso aqui é zero quando? Quando a energia ela é conservada. Tá? Se a energia não é conservada, então tu está transformando a energia cinética e potencial em uma energia dissipativa, tá? Ou seja, você tem um outro termo aqui que é diferente de zero. Então, você teria aqui algo do tipo uma energia, né, dissipativa igual a variação de energia cinética mais a variação de energia potencial. Que você pode até dizer isso aqui, que é o trabalho, né, da energia cinética mais o trabalho da energia potencial. Então, você tem aqui dois tipos de trabalho. O trabalho que gera energia cinética, o trabalho que gera energia potencial. E você também vai ter aqui um trabalho da força dissipativa, né, que é dessa força não conservativa. Tá? Então, você pode resumir tudo isso, né, as equações de movimento nesse sentido. Tá? Voltando lá para o livro lá, para a gente poder dar uma zoiada de novo. Eu espero que vocês tenham entendido essa ideia, né? Tá? Ter tudo de boas. Certo? Quer força conservativa, quer força não conservativa, tá? E ele vai falar aqui, ó. Resumindo, o trabalho realizado por uma força conservativa possui sempre 4 características. Quais são elas? É dado pela diferença entre os valores inicial e final. É reversível, né? Que a gente já viu esse detalhe. É independente da trajetória, né? E quando o ponto final coincide com o inicial, o trabalho realizado é zero. E quando as únicas forças que realizam o trabalho são conservativas, a energia mecânica permanece constante. Tudo isso a gente já falou já, tá? Só para frisar. Quando você tem uma força não conservativa, o trabalho realizado sobre ele pela força de atrito não é igual a zero, né? Então, a força de atrito é uma força dissipativa, né? Que você está transformando. Por exemplo, se o atrito for uma força de contato, né? E você começa a fixar materiais, você percebe que a temperatura entre esses corpos começa a aumentar, não é? Sim. Tá? Então, você está transformando energia mecânica em energia térmica. Você está dissipando um tipo de energia em um outro tipo, tá? Através do atrito. Aí, o que é que acontece? Você tem que a energia do sistema total tem que permanecer igual, a energia do sistema. Só que a energia mecânica não é conservada. Mas você tem a energia mecânica mais a energia que foi convertida igual a zero. Beleza? Uhum. Dá para entender isso, não? De boas? Sim. Sim, né? Olha só. Nem todas as forças são conservativas. Considere a força de atrito que atua sobre um caixa que desliza sobre a rampa, né? Quando o corpo desliza para cima e a energia retorna ao ponto inicial, o trabalho realizado sobre ele pela força de atrito não é igual a zero. Tá, tudo bem. Quando o sentido do movimento é invertido, a força de atrito também é invertida. E a força de atrito realiza um trabalho negativo em ambos os sentidos. Ou seja, tanto faz o corpo estar descendo como o corpo está subindo, a força de atrito é contrário ao sistema, né? Ao contrário ao movimento. Então, se ele é contrário ao deslocamento, o trabalho é negativo, tá? Quando um carro que com os freios bloqueados derrapa em um pavimento com velocidade decrescente, a energia cinética decresce, né? E a energia cinética perdida não pode ser recuperada invertendo o sentido do movimento ou por qualquer outro processo. A energia mecânica ela não é conservada, mas existe uma transformação de energia, de um tipo de energia para outro, tá? A força que não é conservativa, obviamente, é força não conservativa, né? É até estranho isso aqui. Repara que tem um erro bem aqui, né? Tem um Y aqui, né? Isso aqui é para ser um V.
e não o Y. Ah, o trabalho realizado por uma força não conservativa não pode ser representado por nenhuma função que forneça uma energia potencial. As forças não conservativas, como a de atrito cinético ou a resistência de um fluido, produzem uma perda ou dissipação de energia mecânica. Esse tipo de força denomina-se força dissipativa, que é o que a gente vem falando aqui. Aí o livro vai falando isso para vocês de novo. As forças não conservativas, que produzem um aumento na energia mecânica. Existe também, né, forças conservativas que produzem um aumento na energia mecânica. Tá, tudo bem. Você transforma, por exemplo, energia elétrica em energia mecânica. Consegue fazer isso? Então, você está aumentando a energia mecânica do sistema. Tá? Então, agora ele vai fazer o seguinte. Ele vai calcular o trabalho da força dissipativa, a força que não é conservativa. De mesmo jeito, tá, pessoal? É do mesmo jeito. O trabalho da força de atrito, por exemplo, é do mesmo jeito, tá vendo? É a força vezes deslocamento. É a mesma coisa. Beleza pura? Dá para todo mundo entender isso? Uhum. Né? É força vezes deslocamento. Só que ele coloca o seguinte, né? Aqui, ó. Com um piso horizontal, a força normal sobre ele, força de atrito é isso aqui, então daqui dá a força de atrito. O trabalho realizado por você em cada trajetória é dado, pô. Aí é um trabalho que é negativo em relação ao trabalho de atrito. Aí você tem que ver, a força de atrito está contrária ao sistema, tem que ver de onde é que está vindo esse sinal negativo aqui. Né, provavelmente é em relação à dissipação, porque se é dissipativo, você está perdendo, de certa forma, tá? O trabalho realizado por você pela força de atrito, portanto, deve ser usar a inter-relação entre as energias e energia. Aqui eu estou querendo ver aqui por que é negativo. Pela equação, vemos, tal, sobre o trabalho positivo. O trabalho realizado pela resultante das outras forças é a soma do trabalho positivo que você realiza, o trabalho de você, com o trabalho negativo, trabalho de atrito, realizando pela força de atrito. Tá, pessoal, aqui ele deu um sistema, né? Como vocês podem ver aqui no exemplo. Você deseja mudar a disposição de seus móveis e desloca um sofá de 40 quilos por uma distância de 2,5 metros pela sala. Você está deslocando seu sofá lá pela sala. Contudo, a trajetória retilínea é bloqueada por uma mesa pesada que você não deseja deslocar. Em vez disso, você desloca o sofá ao longo de uma trajetória com dois trechos ortogonais, né? Ele sai do ponto 1 e para o ponto 2, do ponto 2, aqui desse ponto vai para o ponto 2, não é isso? Em um com comprimento de 2 metros e outro com 1,5. Em comparação com o trabalho realizado na trajetória retilínea, né? Então, se você fizer aqui o cálculo da trajetória retilínea, qual é o trabalho excedente que você deve realizar para deslocar o sofá com dois trechos ortogonais? Usa o coeficiente de atrito cinético de 0,2. Tá? Todo mundo entende isso? Tá de boas até aqui? Uhum. Aí, a força se você colocar aqui o bloco, né, que você está querendo calcular, a primeira coisa que você vai fazer é colocar quais são as forças que atuam sobre esse bloco, né? Tá? Eu vou colocar aqui como se fosse o centro do bloco, do sofá, o momento, o centro de massa do sofá, tá? Aí, você tem a força peso, tá? Você tem a força normal, você tem a força que você está aplicando, essa força que você está aplicando, né? E você também tem uma força de atrito, tá? E essa força que você está aplicando tem que superar a força de atrito para que o bloco esteja em movimento. Mas o bloco pode estar em movimento com velocidade constante. Se ele tiver com velocidade constante, significa dizer que a aceleração é nula. Logo, o somatório das forças é igual a zero. Aí você vai ter a F, que é a força que você está aplicando, igual à força de atrito,
certo? O bloco está em movimento com velocidade constante. A força de atrito é igual a constante vezes a normal, e a normal é igual a força-peso, né? Você pode observar aqui que a normal está contrária ao peso. Então, a força de atrito, no fim das contas, né, a força que você está aplicando tem que ser igual à força de atrito, e a força de atrito que você está aplicando, ela é igual a o Mi cinético, massa vezes a gravidade, que é, né, a mg aqui seria a força-peso, que é a normal. Tudo bem até aí, pessoal? De boas? Tudo certo. Tudo certo, né? Aí agora é o seguinte, ele quer calcular o trabalho dessa força de atrito, certo? Só que a força que você está aplicando, ela está indo para a direita, né? Vamos dizer assim, está indo no sentido do deslocamento. A força que o atrito está gerando está indo para contrário à tua força. Beleza pura até aí? Uhum. Então, posso dizer que o módulo do trabalho que você tem para um sentido é igual ao módulo do trabalho do outro, não posso? Não entendi. Tá, deixa eu botar uma pessoa aqui que está querendo entrar e a gente explica de novo. Tá aqui. Voltando aqui, Fábio. A força F está para esse lado. Certo? A força F está para esse lado. A força de atrito está para esse lado. A força F gera um trabalho. Essa força de atrito gera um trabalho dissipativo, não é? Sim. Então, o trabalho que você está gerando positivamente deve ser igual ao trabalho que você está dissipando, não é? Deve ser, por que que deve ser? Veja o seguinte, quais são as forças que atuam no sistema? São essas duas forças? Uhum. Elas não são iguais, Ah, tá. É verdade. né? Se elas são iguais, então o trabalho gerado pela força Olha, F é igual ao trabalho gerado pela força de atrito, não é? Pronto, agora a gente tá claro, né? Nas ideias. É. Aí o trabalho gerado por você, como ele colocou aqui, o trabalho que você realiza, né? E você está dando aquele trabalho no sistema, então você está gerando um trabalho positivo, só que a força de atrito, você tem um trabalho que ela é contrário a esse trabalho, você está dissipando esse trabalho, então é menos o trabalho da força de atrito, entende? Sim. Então você teria aqui, simplesmente, o Mi cinético mg vezes d, tá? Você substitui esses valores e você encontra esse resultado aqui na trajetória retilínea, que é 2,5 metros, ok? Se você for fazer agora para os demais, o que é que tu vai fazer? A mesma história. É a mesma história, só que tu vai somar isso duas vezes. Tu vai fazer o trabalho de 1,5, né? E de 2, tá vendo? Ó? Então, tu vai ter dois deslocamentos, um deslocamento de 2 e um deslocamento de 1,5. Não importa se eles são ortogonais. Quando ele fica na ortogonal, a força não muda de sentido, né? Uhum. Então, você tem aqui 274 joules e o outro você tem 196. Aí, o que é que você faz? Você faz a diferença que dá 78 joules. Então, para você mover esse sofá sem mexer no outro móvel, você acaba realizando um pouco mais de trabalho, gastando um pouco mais de energia. Tranquilo? Uhum. Tá? E é bem interessante esse passo, que ele vai colocar o seguinte, né? Que no fim das contas, o que é que ele faz? Ele fala que o trabalho é a soma de todos os trabalhos. Trabalho é a soma de todos os trabalhos. Então, o trabalho da força conservativa mais o trabalho da força não conservativa, mais o trabalho de outra força, e assim por diante. Então, o trabalho é a soma de todos os trabalhos. Tá? Aí ele vem com essa conservação da energia. Eu não estou falando de energia mecânica, estou falando da conservação da energia, tá? Quando a força é não conservativa, a gente não tem conservação da energia mecânica. Mas a gente tem a conservação da energia. Porque a soma de todas as energias, né, tem que ser conservada. Certo? Forças não conservativas não podem ser representadas em termos de energia potencial. Porém,
podemos descrever os seus efeitos dessa forma usando outro tipo de energia, diferente da potencial e da cinética, que aí ele vai chamar isso aqui de um trabalho, né? Mesmo que o trabalho seja essa transformação, tá? A forma de você transformar um tipo de energia em outro. Quando o freio é acionado e o carro desliza até parar, tanto a superfície da estrada quanto os pneus se aquecem. Então, você tem aqui uma energia que é uma energia de térmica. Então, você pode pegar, dizer que a energia mecânica mais a energia térmica, né, são conservadas. Então, você está pegando a energia do teu sistema e está conservando a energia do sistema. A energia associada com essa mudança de estado, né, denomina-se energia interna, que eu queria chamar aqui. Isso a gente vai ver isso em termodinâmica, né, se a gente tiver como, né? A gente vai poder definir o que é essa energia interna. A energia interna de um corpo aumenta quando sua temperatura aumenta e diminui quando sua temperatura diminui, tá? Que aí também, em termodinâmica, vai falar de calor, né? Vai falar qual é a relação entre calor e energia interna, Alpia. entalpia, entropia, né? Entre outras coisas. Para entender o significado da energia interna, imagine com um bloco deslizando uma superfície áspera. O trabalho sobre o bloco pela força de atrito é negativo, e a variação da energia do interna e da superfície é positiva, né? Já que a energia, o que está acontecendo com a energia externa? Está aumentando a temperatura. Então, se está aumentando a temperatura, a energia interna está aumentando. Tá? Tem até um teorema chamado Teorema da Equipartição, né, que diz que é 1/2 de kT para cada grau de liberdade, né, onde K é a constante de Boltzmann e T é a temperatura. Ou seja, a energia interna é igual a 1/2 de kT para cada grau de liberdade. Né? Se você tiver N partículas, é N sobre 2 para cada grau de liberdade de N, né? Experiências meticulosas mostram que a variação de energia é exatamente igual. Veja bem, é exatamente igual ao modo do trabalho realizado pela força de atrito. Então, você tem aqui a energia interna e aqui você tem a força de atrito. Tá? No fim das contas, o que é que eu estou dizendo para vocês? Que aqui você tem no sistema, onde antes você tinha K1, energia inicial do sistema, certo? Você perde energia, né, energia interna e você chega aqui, então, com a energia mecânica 2. Tranquilo? Todo mundo entende isso? Uhum. Tá? De uma forma mais simples, o que é que tu faz? Tu soma todas as energias, todas as variações de energia, e tu diz que essas variações são zero. Essa é a lei da conservação da energia. A variação da energia cinética, variação de energia potencial, mais a variação da energia interna, a variação de energia elétrica, a variação de energia magnética, a variação de energia tal. Quando você somar tudo, esse resultado tem que ser igual a zero. Certo? E o detalhe que isso está descrito desde Lavoisier, né? A energia não pode ser criada ou destruída. Ela pode apenas mudar de forma. Tá? E é isso que ele faz aqui. Tudo isso aqui que a gente falou, somente para explicar essa equação. Né? Que você teria a variação de energia cinética, mais a variação de energia potencial, mais a variação de outro tipo de energia. Isso aqui tem que ser igual a zero. Tranquilo? Uhum. Aí aqui tem outra coisa que ele coloca que é interessante, que eu acho que a gente já fez isso aula passada, né? Que foi que a força não, a gente falou na aula passada que o trabalho era igual a menos a variação de energia potencial. O trabalho, certo? O trabalho é igual à integral de F dr, tá? Do ponto A até um ponto B. E essa integral, obviamente, vai ser a variação de energia potencial, tá? Essa variação, eu vou pegar aqui um ponto específico onde o ponto inicial dessa variação seja nulo. Então, isso aqui você vai ter menos a energia potencial. Para sair da integral, né? Eu posso dizer, então, daqui, olhando essas duas expressões, eu posso dizer que F é igual a menos du dr, não posso? Todo mundo entende isso? De boas? Hum, hum, acho que sim. Acho que sim.
Qual é o inverso da derivada? É a integral. Qual é o inverso da integral? Enfim, A derivada. É a derivada, né? Então, daqui, se você tiver algo do tipo f de x, né, igual a menos u, eu posso botar esse menos para o outro lado, eu posso dizer o seguinte, se eu derivar essa função, isso aqui tem que ser igual a isso, não é? Uhum. Tá? Então, você está escrevendo exatamente que f é igual a menos du dr. Ou seja, que a força que está atuando no teu sistema, quando você tem uma energia potencial, ela é a derivada dessa energia potencial. É só derivar a energia potencial e você obtém essa força. Tranquilo? Uhum. E é isso que ele está fazendo bem aqui, ó. Tá vendo? Por isso que na força gravitacional é só R em vez de R ao quadrado no denominador, né? É, Sei lá, exatamente. GMM, R ao quadrado é a energia e só R no denominador é a força. Exatamente. Do mesmo jeito aqui ocorre com a energia potencial de uma mola, ó. É um meio de kx2. Se você derivar, fica menos kx, que é a lei de Hooke. Uhum. Se você integrar isso aqui, menos kx, né, integral de menos, a integral de x dx, quanto é a integral de x dx, hein? Integral de x de x. É 1. É x elevado a 2, né, que você tem aqui x elevado a 1, então você aumenta 1 aqui e divide por 2, não é? Uhum. Se você tiver isso aqui multiplicando um k, olha o que acontece, ó. Você volta para cá, né, ó. É. Beleza? Então você escreve a força em relação à energia potencial dessa forma. Tá? E você tem a energia potencial gravitacional, por exemplo. Energia potencial gravitacional, mgy. Se você derivar em relação a y, fica menos mg, não é? Uhum. Tá? E esse menos é por conta do referencial, né? Que você está pegando. Você está colocando o referencial para cima e está indo para baixo. Certo? Ele vai colocar aqui outras opções, como você colocou, né? Energia potencial elétrica, né? Aí ele vai colocar essa fórmula, que é só C sobre X. É bem parecido com a gravitacional, que é C sobre R, né? Aí você derivou, vai acontecer isso aqui. Né? Vai ficar C sobre R ao quadrado. Você colocou. Aí ele vai definir o que é gradiente aqui de uma certa forma. Né? Que veja que você pode ter, como a força é um vetor, então você vai ter a força em relação a x, quando você deriva a energia potencial em relação a x, a força em relação a y, quando você deriva a força em relação a y, e a força em relação a z. Se você somar os três, você vai ter o vetor F. Né? Daqui você tira que o vetor F, então é a soma dos três, aí você soma os três, e esse cara aqui, na realidade, é o gradiente. Tá? É só isso que ele faz. É uma forma bem simples de como determinar isso. Belezinha, pessoal? Tá de boas isso aqui? Uhum. Tá. E aí ele vai fazendo alguns outros diários de experimentos, tá? Porque eu quero terminar aqui essa parte desse capítulo já para a gente poder só tirar algumas dúvidas na quarta-feira, né? Fazer mais alguns exercícios daqui a pouco. Ah, sim, falta esse negócio aqui é importante. Qualquer mínimo, quando você vai analisar, ó, você tem aqui a função de energia, certo? Você colocou aqui a função de energia com o espaço, tá? Então, você tem função de energia com o espaço. O que é que acontece, pessoal? Quando você está analisando essa função, você está vendo esses pontos aqui, ó, né? Esses pontos de mínimo e máximo, certo? Todos esses pontos de mínimo e máximo são pontos onde a energia potencial ela é máxima, naquele ponto, certo? E aqui é a energia potencial onde ela é mínima. Aqui é um ponto de equilíbrio estável e aqui é um ponto de equilíbrio instável. Quando é máximo, é um ponto de equilíbrio instável. Por quê? Porque qualquer coisa você sai desse movimento, né? É que nem você ir para a montanha russa. Você está descendo. Você está descendo, né, na montanha russa,
Então, você está ganhando velocidade. Se você está ganhando velocidade, você está diminuindo a altura. Se você está diminuindo a altura, você está diminuindo a energia potencial, né? Considerando que só tenha energia potencial gravitacional, tá? Então, você diminui a energia potencial. Mas chega bem aqui, que é o ponto de mínimo, a velocidade do carrinho é máxima. Então, você diminui a energia potencial, você aumenta a energia cinética. Você está subindo, você está diminuindo a velocidade, você está aumentando a energia potencial, certo? E o detalhe, quem seria a energia cinética? Como é que você vê a energia cinética? Você traça uma reta tangente e você percebe que quando você traça uma reta tangente aqui nessa curva, ela está decrescendo a reta, tá? Só que a variação de energia cinética é menos a variação de energia potencial. Então, você percebe que a energia cinética está, na realidade, aumentando. Então, você vê o contrário. Você traça uma reta tangente, se a reta estiver decrescendo, a energia cinética está aumentando. Se a reta está crescendo, a energia cinética está diminuindo. Beleza pura? Uhum. Tá? Né? E ele vai olhar para a força agora. O que é que acontece com a força? É exatamente isso que ele está fazendo. Então, a força é positiva em determinado ponto, a força é negativa em outros pontos, olhando para a derivada. Sempre olhando para a derivada. Belezinha, pessoal? Show. Show de bola, né? E aqui ele vai te dar um resumo, né? Que para ser conservado acontece isso. Isso aqui você tem conservação de energia mecânica. Esse daqui você tem que a energia mecânica ela não é conservada, tá? E aqui é uma forma alternativa de você escrever tudo isso, certo? Você tem a variação de energia potencial, uma variação de energia cinética, uma variação de energia interna igual a zero. Então, soma de todas as energias é igual a zero. E você tem que a força é o gradiente menos o gradiente da energia potencial. Aí aqui ele vai dar alguns problemas, então a gente vai resolver algumas soluções, né? Algumas questões. Eu não sei se ainda tem mais alguma teoria aqui, só conferir. Essa questão aqui a gente resolve já, parece ser bonitinho. É, capítulo 8, né? Então, vamos voltar aqui. Aqui a questão, aqui os problemas, né? Vamos pegar aqui essas forças não conservativas, tá, pessoal? Força conservativa e não conservativa. Aqui ele fala o seguinte, um BJ se desloca no plano XY metido a uma ação da força conservativa descrita pela função da energia potencial, tá? Onde alfa é uma constante positiva. Deduz a expressão para a força em termos dos vetores unitários. Então, a gente vai lá. Você tem que a energia potencial, aqui, deixa eu ver como é que eu faço para apagar isso aqui, tá aqui. A energia potencial de x e y, né, que depende de x e y, é alfa, que multiplica 1 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre y ao quadrado, parece uma elipse, né? Bidimensionalmente. Parece uma elipse mesmo. E o raio seria essa energia aqui. Você tem, na realidade, são N elipses, né? Você vai traçar esse gráfico, fazer esse gráfico aqui, você tem várias elipses, né? E o raio variável, né? Você vai enchendo aqui as elipses. Aí cada elipse é uma superfície equipotencial. Não sei se vocês conseguem enxergar isso, né? Que isso aqui parece, né? Não sei se eu posso estar enganado, que é 1 sobre x2, X ao quadrado dividido por alguma coisa seria elipse? É verdade. X ao quadrado dividido por A ao quadrado, mais Y ao quadrado dividido por B ao quadrado. Isso aqui é igual a 1 sobre C ao quadrado, né? Igual a 1, na realidade. Aí isso aqui é a equação da elipse. Tem razão, Thiago.
O que é isso aqui mesmo? Tá, a força que decresce, decrescendo, né? Na realidade, você tem razão, cara, você tem razão. Não é a média harmônica, não? Isso. Alguma coisa assim. Média harmônica eu nunca ouvi falar não, Fábio. Tem que dar uma olhada. O que é média harmônica, cara? Eu também, eu só sei que sei. Eu não sei o que é mais não. Se eu sei que sei, tá, É. deixa eu ver aqui. Rapidinho, tá? A gente volta já pro nosso exercício. Ou é média harmônica ou alguma coisa muito parecida. Lembro que eu vi isso na escola. Não lembro o que é. Você tem uma memória excelente, viu? Porque eu não tenho não. Vê se é isso mesmo ou se é ficando doido. O que é média harmônica? Você tem aqui, Ixi, tá. que é porque tem essa fração. Mas Essa eu acho que fração não é 1 era nem sobre ao x, quadrado, né? não. É, não era ao quadrado, não. Então era outra coisa. Tá. Isso aqui tá parecendo muito uma força gravitacional, ou uma força... Aqui, a média harmônica, né? Uma força gravitacional, ou uma força elétrica, né? Aí, essa força gravitacional ou força elétrica, você tem uma constante sobre x2 ou uma constante sobre y2. Aqui tá parecendo muito isso, entendeu? Mas, Uhum. enfim, é eu que me enganei aqui em relação à elipse. Pensei que era elipse. Acabei vendo errado aqui. Mas vamos lá, voltando aqui no nosso problema. Então, F é igual a menos a derivada da energia potencial, né? Em relação a quem? Aqui, se você coloca vetor, né? Só que você vai fazer o seguinte, ó. F de x é igual a derivada da energia potencial com relação a x. E o F de y é igual a derivada da energia potencial com relação a y. Então, o que tu tem que calcular é essas derivadas. E tu vai dizer que o vetor f é simplesmente f de x na direção y mais f de y na direção j. Aqui, como não tem z, dependência de um z, ó, tá vendo? Então, f de z é zero. Beleza pura, pessoal? Até aí? Uhum. Então, f de x, tu vai derivar essa função aqui em relação a x. Então, é menos d dx de alfa sobre x ao quadrado mais alfa sobre y ao quadrado. A derivada está em relação a x. Então, quando você olha para y, a derivada em relação a y é zero. Ó, a derivada de 1 sobre y ao quadrado, alfa sobre y ao quadrado, com relação a x é zero. Por quê? Esse cara não depende de x. Beleza pura? E aqui vai Uhum. ficar menos alfa. A derivada de 1 sobre x ao quadrado, né? Por incrível que pareça, isso é menos 2 sobre x. Todo mundo entende isso? Uhum. Espero que tenha 2 alfa sobre x. Ó, por que que acontece aqui? Vamos fazer agora de y aqui. É menos d dy. E a gente faz um negócio aqui. Do alfa ao quadrado, alfa sobre x ao quadrado, mais alfa sobre y ao quadrado. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, ser menos d dy de alfa sobre y ao quadrado, porque a derivada em relação a x cancela, né? Aqui você está derivando, não a derivada em relação a x. A derivada de x em relação a y é zero, né? Você considera x como sendo uma constante, a derivada de uma constante é zero, tá? E esse cara aqui, tu pode escrever isso aqui como sendo menos d dy de alfa y elevado a menos 2. Todo mundo concorda comigo? Todo mundo concorda com isso aqui? De boas? Ah, sim, sim. Sim, né? Aí a derivada de d dx ou ddz de z elevado a n, isso aqui nada mais é do que n, z elevado a n menos 1, tranquilo? Uhum. Então, a derivada de dy de alfa y elevado a menos 2, o alfa é uma constante. Tu
pode botar essa constante para cá. Aí agora tu deriva o y. A derivada do y é como se fosse o n fosse igual a menos 2. Então vai ficar menos 2 Y. y elevado a menos 2 menos 1. Ixi, eu botei foi 1 lá na outra lá. Isso aqui dá menos 3, não é? Uhum. Aí, isso aqui vai ficar menos 2 alfa, y elevado a menos 3. Tá? Isso aqui, então, é o cubo. Olha aí, tá vendo? A gente fazer as coisas. Aí tem esse negativo aqui. Então, isso aqui vai ficar 2 alfa sobre y ao cubo. Tá? Ou seja, que a força F de x, y, isso vai ser igual a 2 alfa sobre x ao cubo na direção de x, né? Ou seja, no vetor unitário y, mais 2 alfa sobre y ao cubo na direção de j. Belezinha, pessoal? De boas? Por que ficou positivo ali no final? Porque Será menos esse... 2 alfa. esse aqui é menos também. Porque esse menos aqui, ó, tá vendo? Ó, tem o menos da fórmula da derivada, ó. Tá. Esse menos aqui eu não arrastei pro outro lado não, tá vendo? Uhum. Se tivesse arrastado, aí ficaria positivo. Vamos lá, ver se a gente faz mais alguma questão aqui, né? Essas questões de calcular, pessoal, é direto, né? Calcular é direto, tá? Não tem muito o que ver, não, né? É simplesmente aplicar a equação, tá? Essa questão aqui, qual é a questão? Figura 7.41. 7.41. Um carro montanha-russa para realizar um loop sem atrito, com que velocidade de um carro móvel, com que... Sem atrito, eu tô lendo errado isso aqui. Um carro montanha-russa com 350 quilos, parte do repouso, ponto A, desce para realizar um loop sem atrito. Uhum. O loop é sem atrito ou é todo trilho? Com que velocidade o carro se move no ponto B? Com que rigidez ele pressiona o trilho B? Trilho no ponto B. Tá. Ele deu mais alguma coisa ou não? 350 quilos, né? Então, eu vou pegar essa figura aqui, vou levar para lá. A gente vai supor que não tem atrito, né? Foi supor isso, né? Porque não está muito bem especificado, mas... enfim. Então, aqui a gente tem a figura. O carrinho tem 350 quilos. A massa desse cara aqui é 350. 350 quilos. Aí, vamos lá, pessoal. A gente está pegando aqui no ponto B, certo? O carro está saindo do ponto A até o ponto B. Se não tiver atrito, o que é que tu precisa fazer? O que é que acontece? O que é que acontece aqui no ponto que ele tem 3 metros aqui? Quanto é a variação de energia potencial? Você pode até botar assim, ó, variação de energia cinética mais a variação de energia potencial é igual a zero. Não tem força dissipativa, não tem atrito. Tranquilo até aí? Uhum. Quanto é a variação de energia potencial? Quanto é a variação de energia potencial? É para ser a massa. MGH. Oi? MGH, né? MGH. Quanto é esse H? 22 metros. 2. 22 metros. Então, você está pegando esse H aqui, né, do ponto 3, igual a 22 metros. Mas eu poderia pegar o H aqui lá no ponto B, não poderia? Então, estou aí calculando toda a trajetória, tá vendo? Então, delta, né, a variação de energia cinética do ponto A para o ponto B é igual mais a variação de energia potencial, que é MGH, isso aqui tem que ser igual a zero. Certo? Então, eu posso analisar isso aqui em qualquer ponto. Posso analisar aqui. Posso analisar aqui. Posso analisar aqui.
E a variação de energia cinética, quem é? A variação de energia cinética é a massa sobre 2 vezes a velocidade ao quadrado, né, final, menos a massa sobre 2, velocidade inicial ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Até aí, todo mundo entende isso? Uhum. O que é que acontece? Quanto é a velocidade nesse ponto aqui mais alto? 0. Não necessariamente. Ah, não, não. Pensei que o ponto mais alto era o ponto, literalmente o ponto mais alto. Que é de onde Se ele fosse parte. o ponto, literalmente o ponto mais alto, que é o ponto A velocidade é 0. Então, você entende que a velocidade em A é igual a 0. Não é isso? Uhum. Essa Mas só aí que é a velocidade desse ponto aí que você está apontando. Ou a velocidade de A menos desse ponto que você está apontando, não? aí a variação de energia cinética seria isso, né? Seria a... Se você pegar em relação ao ponto A, então vai ser a velocidade final desse ponto aqui menos 0, né? Porque a velocidade inicial do ponto A é 0. Tá? Se for aqui, é do mesmo jeito. Certo? Então, tu vai ter que calcular essas coisas, né? É até tranquilo calcular. Vamos calcular logo direto no ponto B, já que ele quer saber no ponto B. Eu poderia fazer isso para qualquer ponto, é isso que eu estou dizendo para vocês. Né? Se a gente fizer isso para o ponto B, no ponto B o que, é que você tem? Que 1 meio da massa, velocidade final ao quadrado, menos 1 meio da massa, velocidade inicial ao quadrado, mais mg h. Quem é h? É a altura do ponto A. Opa, h é a diferença de altura, né? Uhum. Ao final menos o inicial. Quem é o final? Ó, porque é a variação. É o final menos o inicial. Quem é o final? A gente está saindo do A para o B. Né? É Todo o mundo B, entende então. que B menos A. é a altura do ponto B menos a altura do ponto A, não é isso? Uhum. E aqui não é F ou I, e sim a velocidade em B, velocidade em A. Isso aqui tem que ser igual a quanto? A 0, né? A soma de todas as variações de energia tem que ser 0. Então, aqui você teria 1 meio da massa V de B ao quadrado. V de A é 0. Então, esse cara dá 0. Né? Isso aqui é igual, ou mais mg H de B menos H de A. Isso aqui tem que ser igual a 0. Cancela essas massas, né? Como você pode observar. Cancela que você bota em evidência, divide todo mundo por massa. Você dividir por massa, isso aqui dá somente esse 2 aqui. Se você dividir isso aqui por massa, esse cara cancela com esse. Se você dividir 0 pela massa, é 0. Tá? Então, você pode cancelar. Então, vai ficar... Eu posso afirmar que V de B ao quadrado, isso aqui é igual a 2 vezes G H de A menos H de B. Correto, pessoal? Todo mundo entende isso? Sim. Então, V de É, B, é H de B, H de B menos H de A. eu passei para o Não, outro lado, Fábio. V negativo, não é? Ele estava desse lado, da igualdade. Eu passei para o outro lado, V negativo, não é? ah, tá. Né? Aí você teria aqui H menos H de B, H de A. Só que esse Então era. negativo, aí troca, né? Ah, tá. Beleza? Uhum. Então vai ficar 2 vezes 9,8 vezes. Quanto é H de A menos H de B? Aí você vai lá e olha para a figura. 25, 16, 13. Pronto. Né? Tira a raiz disso aqui, você teria o resultado. Tá? Obviamente não vou fazer isso mais não. Vocês fazem isso depois. Belezinha, pessoal? Deu para entender? Ficou claro? Ficou de boas? Uhum. Aí vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui de não conservativa. A gente tá exatamente nesse ponto, né? Já, obrigado.
Pois não, ô, Thiago? Porque ainda naquela questão que tu tinha feito antes do gradiente, é que eu lembrei que eu tinha visto, acho que foi no Guidoriz, que o gradiente era para onde a região, a direção de maior aumento da força. É, exatamente. Isso teria alguma interpretação física? Alguma coisa assim? Tá. Cara, você pode imaginar que o gradiente é a direção de maior crescimento, né? Maior taxa de variação da força. Então, ele te dá uma direção. Para onde é que está indo, no caso aí, a força, né? Se ele te dá para onde é que está indo a força, ele te diz, olha, se você está aplicando a força nessa direção, então o corpo está se movendo naquela direção. Né? Que você está criando uma aceleração naquela direção, você tem uma velocidade naquela direção, então o corpo acaba se movendo naquela direção. Se essa direção for uma direção radial, por exemplo, né, o corpo acaba, dependendo de como é que ele esteja, né, ele pode estar em movimento circular, por exemplo. Tá? Então, tu tem como traçar qual tipo de trajetória que esse corpo tem. Entende o que eu quero dizer, Thiago? Entendo. Tá? Como você disse mesmo, o gradiente ele te dá a maior taxa de crescimento. Né? Você tem aí a maior taxa de crescimento numa determinada direção. Ver se a gente consegue fazer essa daqui, né? Um bloco de 2 kg empurrando contra uma mola desprezível e constante de 400 newton. Um bloco de esquerda empurrado contra uma mola desprezível e constante, K, de 400 newton por metro, certo? Comprimida uma mola até uma distância de 0,22 metros. Quando o bloco é ligeiramente liberado, ele se move ao longo da superfície horizontal sem atrito e sobe um plano inclinado de 37 graus. Qual a valor de distância máxima? Tá. Um bloco de 2 kg é empurrado contra uma mola de massa desprezível e constante, comprimida a mola até uma distância de 0,22 metros. Quando o bloco é liberado, ele se move ao longo de uma superfície horizontal sem atrito e sobe um plano inclinado de 37 graus, certo? Qual a velocidade do bloco enquanto ele desliza ao longo da superfície horizontal quando abandonar a mola? Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui essa figura de novo. Né? Vou pegar aqui a figura. Vamos levar lá. A única... Todas as informações estão aqui na figura. As informações que a gente precisa. Vocês observam que toda questão de física eu sempre paro para ler umas 2, 3 vezes, né? Sempre acontece isso. Então, vamos lá, vamos pensar. Aqui, ele comprimiu a mola até essa distância, certo? Ele está comprimindo a mola até essa distância. Todo mundo entende isso, né? De boas, né? Uhum. Essa superfície, ela não tem atrito. Se ela não tem atrito, então a variação de energia cinética, né? Ou seja, vou botar de outro jeito, tá? O K final menos mais a energia potencial final é igual ao K inicial mais a energia potencial inicial. Certo? Ele aqui está dizendo o seguinte, ele empurra esse bloco até aqui 2 kg, ele permanece lá segurando, segura de um jeito, e depois ele vai lá e solta. O que é que acontece com esse bloco? Né, que ele está aqui empurrando uma mola aqui. Ele empurrou, manteve o equilíbrio, foi lá e só foi soltar, deixou de aplicar aquela força que tá empurrando a mola. O que é que a mola faz quando a gente comprime ela? Ela empurra de volta, ela se expande. Ela se expande, ela empurra de volta, certo? Aí, primeira coisa que a gente tem que fazer. Quem é a energia do teu sistema? Quanto é que vale a energia cinética inicial? mg ao quadrado dividido por 2. O meio da massa, velocidade inicial ao quadrado, não é isso? Quanto é a velocidade inicial? Ele deu na questão? Não.
Não, não deu na questão. Mas você tem que imaginar o que é que está acontecendo. Como é que está essa situação? Quando ele Ela parte do comprime, zero, né? ele parte do zero. É zero. Por que que ele parte do zero, Fábio? Porque ele empurra o bloco. O bloco tava Ele está parado e ele empurra o bloco. ele tá empurrando o bloco, deixando o bloco parado até chegar, deixa o bloco parado até chegar a esse 0,22. Quando o bloco está parado em 0,22, ele solta, né? Uhum. Então ele estava parado, certo? Se ele estava parado, a energia cinética inicial é zero. Beleza pura, pessoal? Tudo bem até aí? Uhum. Tá? Então a gente está avaliando aqui no plano agora. A gente vai avaliar o passo que está no plano. Aqui a gente está avaliando o que é que está acontecendo quando ele sai do bloco. Aí eu pergunto a vocês, quanto é a energia potencial inicial? Zero. Que não tem compressão. Não tem altura, né? Mas existe uma força aqui, que é uma força elástica, não é? Sim, é menos kx sobre 2. Menos kx é Não. a força. A força é É menos menos kx. k sobre x ao quadrado, é? Eu não sei, não lembro a forma. Menos Tá. caixa ao quadrado e Qual é o trabalho dessa força? Como é que a gente faz para calcular o trabalho dessa força? Integral. Integral de menos kx, né, dx, não é assim? Aham. Tá? A energia potencial, você substitui o trabalho, certo? E coloca aqui o negativo bem aqui. Kx ao quadrado sobre 2, né? Então, a energia potencial vai ser kx ao quadrado sobre 2. Aí você coloca aqui, ó. Então, você vai ter 1 meio de kx ao quadrado. Acabou-se. E quem é esse x? Esse x é esse deslocamento aqui, ó. Uhum. Beleza pura? Então, enquanto ele estiver na mola, ele tem essa energia potencial que está relacionada a quanto essa mola está comprimida ou esticada. Tranquilo? Uhum. Ainda no plano, quanto é a energia potencial final? 0. Ele não tem altura e não tem uma mola atuando, não é isso? Uhum. Quanto é a energia cinética final? É igual ao I inicial, né? Ao U inicial, aliás. Que vai ser igual ao inicial, mas a gente pode escrever isso aqui como sendo um meio MV ao quadrado. de mv ao quadrado, né? Que seria a velocidade no plano depois que ele é largado, né? Ou seja, você vai ter, então, que 1 meio da massa, velocidade ao quadrado, né? Que é o final. O final é zero. O K inicial é zero. E só sobra o U inicial, tá? O U inicial é 1 meio de kx ao quadrado. Isso aqui é igual a 1 meio de kx ao quadrado. Repara que esse 1 meio, 1 meio corta com 1 meio. Então, velocidade ao quadrado vai ser igual a k sobre m, x ao quadrado. Daqui você tira. E a velocidade vai ser a raiz de k sobre m, né, vezes x. Aqui, obviamente, pode ter mais ou menos. Mas, obviamente, a gente vai escolher que é o mais por conta do referencial. Tá? Ele está indo para o lado positivo lá, ó, certo? Então, a velocidade é positiva. Beleza pura, pessoal? Ou seja, agora é só substituir os valores, né? Tá? Quem é K? Ele deu constante de mola? 400. Quem é a massa? 2 quilos. Então, vai ficar a raiz de 400 sobre 2 vezes o x, que é 0,22. Né? Então, V vai ser igual a 400 sobre 2 dá 200. Então, isso aqui dá 200. 200, a raiz de 200 vezes 0,22. Isso aqui é 2 vezes 100, né? 2 vezes 100, raiz de 100 é 10. Então, vai ficar a raiz de 2. Vai ficar V igual a 10, raiz de 2 vezes 0,22. Né? Isso aqui dá 1,4, né? Isso aqui vai ficar 2,2 vezes 1,4. Todo mundo entende isso, pessoal? Tá de boas? Uhum. É que eu fiquei confuso. Porque para mim a energia potencial inicial que era para ser zero. Não é porque na parte inicial, né, quando
ela não está comprimida ainda? Ou eu estou confundindo as coisas? Não, o Tá. inicial é quando já tá comprimido já. Ah, O inicial é esse ponto aqui, Thiago, ó. O tamanho da mola aqui, né, ó. Aí ele comprime até aqui, aí depois ele comprimir até aqui, é que ele solta. Então, o inicial é esse ponto aqui, entendeu? não entendi. Porque eu estava confundindo a ordem. É porque toda questão de física é assim mesmo, acho. A gente tem que ler, não sei quantas vezes, para poder entender. Tem que visualizar. E tem cara que não sabe escrever também, aí acaba confundindo um pouco às vezes, né? Aí a gente tem que ler com calma essas coisas, né? Você pode observar aqui, ó, um bloco de 2 kg é empurrado contra uma mola desprezível, né? O bloco é empurrado, certo? Ele é empurrado com a mola, com a mola. Só que ele é empurrado, ele é comprimido até uma distância tal, tá vendo, ó? Então ele é comprimido, não é que o inicial seja aqui, né? Daqui para cá. Aqui ele tem energia potencial zero, aqui ele vai ter uma energia potencial só elástico, tá? E ele está vindo aqui com a variação de energia cinética zero, porque ele não fala se ele está comprimindo isso aqui, qual a velocidade que ele está comprimindo isso aqui, né? Então a gente vai supor que, enfim, você só tem aqui uma variação de energia potencial igual a variação de energia cinética, que é a velocidade com que esse bloco está sendo empurrado aqui. Mas a gente não sabe, tá? Ele não dá essa informação do que é que aconteceu anteriormente nesse empurrão. Ele dá a informação do que é o seguinte: você tem um bloco que ele é empurrado contra uma mola e comprimido até uma distância tal. Quando o bloco é liberado, ou seja, ele primeiro comprime e depois ele libera. Aí, quando o bloco é liberado, o ato de liberar, você tem uma energia potencial, né? E o ato de liberar, você gera uma velocidade, ou seja, você tem uma velocidade inicial que era zero e passa a ter uma velocidade final, que é essa velocidade que ele vai andar nessa horizontal. Tranquilo? Sim. Né? Enfim. Então é isso que vai acontecer. Aí você descobre quem é a velocidade aqui, que eu não sei quanto é que vai dar, mas vai dar um valor aqui 2,8. Deve dar aproximadamente 3 isso aqui, né? 3 ponto alguma coisa. Né? Porque se fosse 1,5, aqui, se aqui fosse 1,5, isso aqui daria 3,3. Mas como é 1,4, é como se você estivesse tirando aí 0,1022. 3,3, que daria aproximadamente 3,1. Tá, talvez isso. Certo, pessoal? Tá de boas? Todo mundo entendeu isso aqui? Tá de boas? Uhum. Né? Aí ele faz a segunda pergunta lá. Se você observar, a segunda pergunta é o seguinte: qual é a distância máxima que ele atinge ao subir um plano inclinado, né? De volta, qual é a distância máxima que ele atinge ao subir o plano inclinado até parar, né? Antes de voltar para a base. Tá. Então, ele adquire uma velocidade, ele chega com essa daqui, com uma determinada velocidade, aí ele vai subir o plano inclinado até parar. Aí parou, ele volta. Então, qual é a altura máxima que ele consegue alcançar? Todo mundo entende o que ele quer dizer? Uhum. Tá? Então, no plano inclinado que você tem lá, você tem esse plano inclinado aqui, né? E ele não falou que se tinha atrito, né? Pelo visto, não tem atrito. Certo? Supondo que essa daqui seja a altura máxima, que é a altura máxima, aqui tem 37 graus, tá? Aqui é a altura máxima. A altura máxima está referente a isso aqui, essa distância aqui. Beleza? Só que ele quer saber quanto é esse deslocamento aqui, ó. Não é isso que ele quer saber na questão? Uhum. Qual é a distância máxima, exatamente, até ele atingir o plano inclinado? A distância máxima, certo? Qual a distância máxima? Então, a distância máxima... Cadê? A distância máxima é esse D aqui. E aqui é a altura que ele chega até parar. Então, ele parou aqui nesse ponto. Quando ele para, quanto é a velocidade final? 0. Zero, né? Aí vamos lá de novo no sistema. Vamos olhar de novo no sistema. O teu inicial é aqui na subida do plano. Aqui é o teu ponto inicial. Nesse ponto inicial,
Quanto é que vale o K inicial? No caso, 1/2 de mv ao quadrado. 1/2 de mv ao quadrado. Quanto é que vale o teu K final? 0. Todo mundo entende isso, né? Sim. Quanto é teu U inicial? 0. Né? Porque ele está aqui na base do plano horizontal. Quanto é teu U final? MGH. MGH. H, você pode escrever H em termos de D, não é? H aqui, eu posso dizer que H é igual a D seno de θ, né? É. Seno de 37, correto? Então, esse Correto. cara aqui... Aí você observa o seguinte, ó. Que você vai ter... Agora, você soma os I's e você soma os F's igual os I's e os F's. Né? Então, você vai ter 1/2 de mv ao quadrado igual a mgh. Então, você vai ter 1/2 de mv ao quadrado igual a mgh. E h é d seno do ângulo. Tá? Então, tem que descobrir d. Aqui, 1/2 de mv ao quadrado também é igual, né, a 1/2 de kx ao quadrado. Tá vendo? Então, eu poderia dizer que esse cara aqui é 1/2 de kx ao quadrado, que isso aqui vai ser igual a mg seno de 37, mgd seno de 37, né? Ele dá a massa do Dá, bloco. acho que ele dá a massa, 2 quilos. Tá. É porque eu ia dizer que era mais fácil fazer com aquele que você já tem a velocidade. Você conseguiu no item anterior. Você cancelava as massas. Você cancelava as massas, exatamente. Aqui você cancelava as massas, e aqui você só diria que D vai ser igual a V ao quadrado sobre 2G seno de 37. É só substituir, né? E aqui você tem D igual a x ao quadrado sobre 2 vezes mg seno de 37. Ou seja, tanto faz usar as duas expressões é para dar o mesmo resultado. No caso aí seria kx ao quadrado, não? Tá faltando um k aí. Tá faltando um K, verdade. Kx ao quadrado. Belezinha, pessoal? Tudo de boas? Uhum. Né? Ou seja, o interessante de fazer essas questões de energia, em nenhum momento a gente está fazendo soma vetorial, tá vendo? Isso é muito legal. A gente não está fazendo soma vetorial. O que a gente está fazendo é simplesmente calculando a energia e somando como se fosse um escalar. É porque energia não é vetor, né? A energia não é vetor, exatamente. Tá? Então é muito mais fácil a gente calcular só a energia inicial do sistema, a energia final do sistema e pronto, acabou-se. Se tiver uma outra energia que não seja conservativa, o que é que tu faz? Tu soma as variações de todas elas. Tu coloca a variação da energia potencial, variação da energia cinética, variação dessa outra energia, a soma de todas elas tem que ser igual a zero. Porque a energia do sistema é conservada. Não a energia mecânica, a energia do sistema. Belezinha? Uhum. Tá? Acho que eu vou parar por aqui a aula de hoje. Né? Me preparar para a próxima aula.